eu gostaria de trazer 2 significados da importância das promessas. O primeiro significado de nós prometermos ou das promessas existirem é que a promessa nos traz expectativas. A promessa nos traz esperança. Amém, queridos irmãos? Porque vamos falar a verdade. Imagine no seu dia a dia. Seu marido, sua esposa, chega para você e fala assim, olha, eu te prometo que eu vou ser um marido melhor este ano. Aí a esposa fica como? A esposa fica cheia de expectativas, fica cheia de alegria no seu coração, fica cheia de esperança. Mas muitas vezes essas promessas não se cumprem. Entretanto, com Deus é diferente. Porque Deus, ele cumpre todas as suas promessas. E uma promessa, quando Deus faz, ela tem esse mesmo significado ou este mesmo sentido, que é o de se cumprir ou de realizar uma expectativa, de criar uma expectativa e de dar uma esperança para o seu povo. Amém? O segundo sentido de que existem as promessas é para demonstrar a veracidade daquela pessoa. Demonstrar que aquela pessoa é digna de confiança. Porque quando eu prometo algo para os irmãos e eu cumpro aquele algo, o que as pessoas olham para mim e dizem? Poxa, eu posso confiar nele. Olha, essa pessoa é digna de confiança. Voltando ao exemplo do marido. O marido, o namorado, o esposo que cumprir com a sua promessa de ser um melhor alguém no final de 2025, a pessoa que está com ele, a mulher, a namorada, falará, poxa, esse rapaz é digno de confiança. Mas se as promessas, ao contrário, não são cumpridas, eles nos mostram que essa pessoa é mentirosa. Essa pessoa não é digna de confiança. E por isso, queridos irmãos, hoje eu gostaria de falar na nossa série de mensagens que Jesus Cristo é o cumprimento das promessas de Deus. E por isso ele é a nossa esperança. Por isso que nós comemoramos o Natal, porque só no nascimento de Jesus Cristo muitas das promessas que Deus fez no Antigo Testamento foram cumpridas na pessoa de Cristo. E por isso, nós temos esperança e confiança nesse Deus que promete tantas coisas para nós. Por isso, eu gostaria que os irmãos abrissem em Lucas capítulo 2, para que a gente continue, ou para que nós continuemos olhando a vida desse servo do Senhor que é Simeão. Os irmãos têm visto nesse mês quantas esperanças, quantas expectativas existem na pessoa de Cristo. Quantas esperanças, quantas expectativas nós podemos ter em Jesus. E quantas esperanças e expectativas se cumpriram na vida de Jesus para este homem do Senhor que era Simeão. Porque Simeão, ele tinha muita esperança. Ele tinha muitas das promessas de Deus que foram feitas para ele. E ao ver Jesus Cristo, ele viu todas essas expectativas serem cumpridas no menino, no Filho de Deus. Vejam comigo Lucas capítulo 2, principalmente o versículo 26. Porque diz assim, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Ou seja, o que aconteceu aqui na vida de Simeão? O Espírito Santo, antes dele conhecer o menino, havia revelado para Simeão que ele não morreria antes de ver o Cristo, o ungido, o Messias do Senhor. O que isso significa? Significa que Deus prometeu e Deus cumpriu. Significa que Cristo é o cumprimento das promessas de Deus. Significa que este homem ele teve uma vida
pautada na esperança e na expectativa de ver o Messias do Senhor. E, queridos irmãos, o Messias prometido para Israel era uma expectativa que o povo tinha há muitos e muitos e muitos anos, desde quando Deus havia prometido ao rei Davi que dele sairia um rei que governaria por todos os séculos e para todo o sempre. E eles esperavam que o Messias viesse com um cetro de justiça na primeira vez. Por isso que muitos não acreditaram em Jesus como o Messias de Israel, porque Jesus não veio para governar Roma, para destruir o império de Roma. Ele veio para libertar os cativos do seu pecado na primeira vez. A segunda vez é que ele virá para governar, como nós vimos em Isaías, uma promessa do Senhor, que é uma promessa futura do Senhor. Mas a primeira promessa de Deus se cumpre quando Jesus Cristo vem neste mundo e nasce de uma virgem, e aí ele vai cumprindo muitas dessas promessas. E este homem que estava ali todos os dias no templo, ele esperava pela vinda do Messias. Era uma expectativa da vida dele. Talvez incomparável. Mas o que nós podemos pensar hoje em dia de algo que você espera muito na sua vida? Isso aconteceu na vida deste homem. Ele pôde ver Jesus Cristo. Ele pôde ver o Messias. E quando ele vê o Cristo, ele se anima, ele se alegra e ele louva ao Senhor. Porque o Senhor não se esqueceu da promessa que havia feito para ele, do qual ele não morreria sem ver o Cristo. E aí, queridos irmãos, nós aprendemos 3 importantes lições de que Jesus é o cumprimento das promessas do Senhor, não somente na vida de Simeão, mas também em nossas vidas. E quais promessas são essas? O porquê que elas são importantes? Porque, primeira coisa, ela nos traz a confiança em quem prometeu. E a segunda coisa é que ela nos gera expectativa e esperança em quem prometeu. E Cristo, ele é o cumprimento das promessas de Deus do passado. Porque Cristo, ele é o cumprimento das promessas em 3 tempos: passado, presente e futuro. Vamos repetir? Passado, presente e futuro. E Cristo, ao nascer, ele já cumpriu, tanto ao nascer quanto em toda a vida dele aqui nessa terra, ele cumpriu mais de 300 profecias do Antigo Testamento. Você sabia disso? Mais de 300 promessas que foram feitas por Deus lá no Antigo Testamento se cumpriram no nascimento, na vida, no ministério, na morte, na ressurreição e na ascensão de Jesus Cristo. Mais de 300 promessas. Ou seja, este Deus é confiável ou não é? Se uma pessoa te diz que ele vai fazer algo, e passam-se anos e 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 anos, e esse algo acontece lá na frente, você dirá que essa pessoa é uma pessoa confiável. Que ele está com a verdade. Que a verdade está ali com ele, independentemente dos anos que se passem até essa promessa se cumprir. E Jesus, ele é o cumprimento das promessas do Senhor lá no passado. Dentre as profecias que foram feitas no Antigo Testamento, queridos irmãos, nós temos uma variedade muito grande delas. Muitas foram feitas 4.000 anos antes do nascimento de Cristo. Algumas delas foram feitas 2.000 anos antes do nascimento de Cristo. Outras foram feitas 700 anos antes do nascimento de Cristo. Mas nenhuma delas deixou de ser cumprida. Deus fez promessas, por exemplo, para Abraão. Deus fez promessas para Davi. Deus fez promessas para Isaías. Deus fez promessas para todos os seus profetas. E todas elas se cumpriram na vida de Cristo. Vocês estão conseguindo entender, queridos irmãos, a grandiosidade, o tamanho que é o nosso Deus? Porque ele promete através de pessoas
e ele faz cumprir independentemente dessas pessoas. Ele usa a vida de pessoas para prometer algo para um povo, para o seu povo, e ele cumpre independentemente dessas pessoas. Isaías, por exemplo, 700 anos antes de Cristo, ele fala, capítulo 9, versículo 6, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado, amém? Príncipe da paz, Deus forte, maravilhoso conselheiro. Tudo isso foram promessas e profecias de Isaías, 700 anos antes de Cristo. Mas o próprio Isaías não fez nada para que Cristo viesse. Por quê? Ele já estava morto. Não tinha como ele fazer qualquer coisa a ajudar o Cristo a vir a este mundo. Ou seja, Deus se utilizou da vida do profeta, mas Deus só vem cumprir posteriormente essa profecia. E Cristo, ele cumpriu as promessas já em seu nascimento. Vamos acompanhar algumas delas? E agora, nós vamos dar uma olhada em vários textos bíblicos. Por exemplo, o local de nascimento de Jesus, que é em Belém. Foi profetizado pelo profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa passagem se cumpre em Mateus capítulo 2, versículo 1. Nós podemos ver o cumprimento dessa mensagem. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Ou seja, Deus prometeu que ele, o Cristo, nasceria em uma cidade específica. E todas as coisas contribuíram para que Cristo nascesse na cidade em que foi estabelecida. O nascimento de uma virgem. Isaías 7,14 diz: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. O cumprimento dessa promessa está em Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ou seja, cumprimento de promessa. Posteriormente, nós vemos também que Jesus Cristo, ele seria desprezado pelo seu próprio povo. Quando Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele disse em Isaías 53, 3, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Esse cumprimento nós vemos em João, capítulo 1, versículo 11, que ele diz assim: veio para o que era seu. Seu quem? O seu povo. E os seus não o receberam. Cumprimento de uma promessa. Outra promessa. Cristo foi vendido por 30 moedas de prata. Zacarias, capítulo 11, versículo 12, diz: Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e, se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. E o cumprimento dessa promessa está em Mateus, capítulo 26, versículo 15. O que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe quem? A Cristo, pagaram a Judas o preço por Cristo, ok? E pagaram-lhe por Cristo, assim, pelo preço de Cristo, 30 moedas de prata. Sendo que Zacarias já mostrava que o peso e o preço a ser vendido de Jesus ou do Messias seria 30 moedas de prata. Cumprimento de mais uma promessa. Cristo morreu por nossos
pecados. Era uma promessa feita lá em Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5, que diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E isso se completa em João, capítulo 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito numa morte de dor, angústia e sofrimento por causa dos nossos pecados, queridos irmãos. Jesus ressuscitou, Salmos 16, 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ou seja, o corpo de Cristo nem mesmo entrou em decomposição após a sua morte, porque Deus não permitiu, e Deus havia profetizado lá no Salmo de que o corpo de Cristo não entraria nem mesmo em decomposição, porque ele ressuscitaria. E em Mateus 28, 6 nós vemos: ele não está aqui. O anjo dizendo às mulheres: ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Cristo também fez muitas outras coisas e cumpriu muitas outras promessas, das quais não temos tempo de citar aqui, porque são mais de 300 promessas. Mas, queridos irmãos, vocês conseguem compreender a loucura que é o evangelho? Por que loucura, pastor? É loucura você dizer qualquer coisa que se cumprirá hoje, sendo que ela acontecerá só daqui 700 anos, 1000 anos, 2000 anos, 4000 anos. É loucura. E sabe o que é mais loucura ainda, queridos irmãos? Todas essas promessas se cumprirem. Porque uma coisa é fácil. É você sair por aí chutando coisas, chutando números, e uma hora você acerta. Sabe aquela coisa que muitas vezes as pessoas fazem de: vai acontecer, ou então, agora no final do ano, eu vou fazer tudo quanto é tipo de simpatia, vai que uma delas dá certo, né? Eu vou passar de amarelo, porque eu quero ganhar dinheiro. Eu vou colocar uma calça vermelha, porque eu quero ter um amor na minha vida. Eu vou colocar um sapato verde, porque eu preciso de esperança na minha vida. Eu vou colocar um laço azul. E aí você vai ter o quê? O cumprimento da sua promessa? Não, queridos irmãos, você vai parecer alguém da banda Restart. Quem aí se lembra da banda Restart, né? Você vai ficar totalmente colorido, você vai parecer um gnomo do Papai Noel, mas nenhuma dessas coisas vão se cumprir. Mas, muitas vezes, algo acontece na vida da pessoa, e aí ela dedica aquilo que ela fez, porque ela chutou tanto na vida dela, que uma coisa deu certo e ela acertou. Aí o que acontece? Ela passou de todas as cores. Aí vem lá um grande amor na vida dela, aí ela fala: tá vendo? Foi porque eu passei de vermelho. Ano que vem eu já não preciso mais do vermelho, eu vou usar só amarelo. Aí eu vou ganhar dinheiro. Não, mas o dinheiro não é assim, não é com a blusa amarela. O dinheiro é com a lentilha dentro da sua carteira. É com a nota de dólar dentro da sua carteira. Aí a pessoa ela vai fazendo um monte de coisas e uma hora ela acerta. E muitos foram os profetas que existiram na história da humanidade. Por exemplo, Nostradamus. Quem se lembra aí de Nostradamus? Eita, esse nome causa até arrepio, né? Quando falava lá o Cid Moreira: Nostradamus, o mundo vai acabar em 2000, Nostradamus. Porque quem era Nostradamus? Era um profeta que existiu há muito tempo na humanidade, que ele falou assim: 1000 passarás, 2000 não passarás. Aí o pessoal conseguiu ir lá atrás e falou assim: tá vendo? Olha aí, ó. Ele prometeu, ó, vai se cumprir, ó, vai acontecer. Aí não acertaram isso daí. Aí depois, o que eles fizeram? Eles colocaram das Torres Gêmeas. Que aconteceu o caso das Torres Gêmeas, eles pegaram uma profecia muito doida lá do Nostradamus, aí eles falaram: tá vendo? Se cumpriu. Tá vendo como algumas coisas se cumprem? Mas com Deus não é assim, queridos irmãos. Porque todas as promessas que Deus fez se cumpriram. E se ainda não se cumpriram, é porque elas irão se cumprir.
Então, Cristo, ele é o cumprimento das promessas de Deus lá no passado. Legal, pastor. Mas e para os nossos dias? Cristo também é o cumprimento das promessas de Deus no presente. Amém? Vamos ver algumas dessas promessas que Cristo fez e ele continua cumprindo em nossas vidas? A primeira delas, queridos irmãos, é que a igreja irá por todo o mundo. Vamos analisar Mateus capítulo 28. Porque essa é uma promessa de Deus, uma promessa de Jesus, que se cumpriu e continua se cumprindo todos os dias. Porque a igreja do Senhor continua crescendo e se espalhando pelas nações. Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 19. Ele deu uma ordem aos seus discípulos, mas também era uma promessa. Porque ele diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Pausa aí. Se Cristo fosse apenas um sábio, se Cristo fosse apenas um homem comum, se Cristo fosse apenas alguém muito inteligente, como ele saberia que daqueles 12, sendo que um o traiu, já não estava mais entre eles, só tinha 11 mais um punhado ali, que toda essa galera, ou essas pessoas, esses poucos homens, iriam por todas as nações e o evangelho seria espalhado a todas as nações e chegaria a mim e a você. C.S. Lewis, um famoso escritor cristão, ele disse: Cristo, ele só poderia ser uma das duas coisas. Uma das três coisas, desculpa. Ou ele era quem ele disse que ele era Deus, profeta e todas as coisas. Ou ele era um mentiroso, ou ele era um louco. Por quê? Só quem está meio lelé da cuca para fazer uma promessa tão grande, sabendo que não pode cumprir essa promessa. Posso dar uma profetada aqui? Tenho certeza que o meu timão, meu peixão vai ganhar tudo em 2025. Posso ouvir um amém aí, queridos irmãos? O Santos vai ganhar tudo em 2025. Ih, não tem ninguém santista aqui, né, irmãos? Então não consigo tirar da plateia. É uma loucura. Porque eu não sei o que vai acontecer. Eu não tenho visão lá do futuro, eu não sou Deus. Mas Jesus Cristo, com todo o poder e toda a autoridade, ele poderia e prometeu algo que iria se cumprir, mas que ainda está se cumprindo no presente. Que é o quê? A igreja indo por todo o mundo. E apesar das dificuldades, apesar das perseguições, a igreja de Cristo continua se multiplicando e fazendo discípulos de todas as nações. Isso é muito doido ou não é? Por isso que o apóstolo Paulo nos fala que o evangelho de Deus é loucura para a sabedoria dos homens. Porque quando a gente olha, a gente fala assim, não faz sentido. Uma outra coisa que Cristo prometeu também, ele falou para aquela mulher ou para os seus discípulos, eu não estou aqui com a passagem neste momento, mas quando ele fala assim, deixe que ela derrame sobre mim o óleo, que eles falam, nossa, mas esse óleo é tão caro, nós poderíamos vender e dar aos pobres. E o que Cristo fala para os seus discípulos naquele momento? Ele fala assim, deixa que ela faça isso, porque ela sabe que esse é um momento especial na minha vida que eu preciso passar por isso, ela está me ungindo, deixa. Os pobres sempre terão com vocês. Como Cristo saberia ou sabia que os pobres sempre existiriam? Sendo que todos os homens que vieram e tinham essa vontade de Messias, diziam que a pobreza, que a fome, que todas as coisas acabariam. Mas Cristo, ele veio para dizer a verdade e profetizar. Uma outra promessa que nós temos presente, queridos irmãos, se encontra aí mesmo, em Mateus 28, versículo 20, parte B. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Teve algum dia da sua vida que você se sentiu sem a presença de Cristo? Você pode até ter se sentido sem a presença de Cristo, mas Cristo estava lá todos os dias com você. Porque Cristo prometeu, e Ele cumpre com as suas promessas.
E ele diz que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Promessa no presente. Cristo está conosco em todos os momentos, nos momentos mais difíceis e nos momentos mais alegres, Cristo está conosco. Promessa do Senhor, que se cumpre em nosso presente, que nos traz esperança para as nossas vidas. Porque apesar das dificuldades, apesar das tribulações, sabemos que Cristo está conosco e que Ele continua cumprindo as suas promessas. Ele enviou o Espírito Santo, outra promessa presente. Em João capítulo 14, versículo 16, Jesus Cristo dizia: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco." E Jesus Cristo cumpre essa promessa em Atos 2, em que Ele derrama sobre a sua igreja o Espírito Santo para que eles possam então ter uma vida de unção e de poder para viver neste mundo decaído e em trevas. E se nós ainda estamos de pé, queridos irmãos, é porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e as promessas de Deus se cumprem em nossas vidas e nós temos o Espírito Santo sobre nós. Nenhum de nós está aqui porque nós somos bonzinhos, porque nós somos legais ou porque nós somos perfeitos. Não. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo nos convenceu do pecado e da justiça e nos trouxe para mais perto de Cristo. Nos converteu para os seus caminhos. O Espírito Santo é verdade ou não é? É o cumprimento da promessa de Deus ou não é? Todas as vezes que nós cantamos, nos alegramos, louvamos ao nosso Deus, nós podemos sentir a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Todas as vezes que um jovem diz não ao pecado e diz sim para Jesus, nós podemos ver a atuação do Espírito Santo de Deus na vida daquele jovem. Todas as vezes que eu nego a mim mesmo e eu quero mais de Cristo na minha vida, eu estou mostrando que o Espírito Santo de Deus é real e que Deus cumpriu a sua promessa de enviar o Consolador para estar conosco. É o Espírito Santo. Todas as vezes que, apesar de tantas tristezas que nós temos em nossas vidas, podemos ter a alegria e esperança, é o Espírito Santo se provando real em nossas vidas. Porque é o Espírito que nos consola, é o Espírito que nos conforta. E a promessa de Deus se cumpre na pessoa de Jesus Cristo no presente. E isso nos traz cada vez mais confiança na pessoa de Deus. Mas para encerrarmos, queridos irmãos, as promessas de Jesus, como eu disse, elas se cumpriram no passado, elas se cumprem no presente, mas elas também se cumprirão no futuro. E eu sei que muitas vezes a espera, ela é exaustiva. Eu sei que a espera, muitas vezes, ela é desanimadora. Eu sei que o correr do tempo, muitas vezes, apaga o fogo que existe dentro de nós. Mas, tanto quanto essas coisas são verdadeiras, as promessas de Deus que ainda não se cumpriram, elas se cumprirão em minha e em sua vida. Quais promessas, pastor? Eu vou ficar rico em 2025? Não. Talvez você possa até ganhar dinheiro e não tem problema com relação a isso, mas a principal promessa de Deus não são essas promessas que são vendidas no mercado ou no mercado do evangelho ou na mercadologia do evangelho, que é venha e receba as suas promessas. Tenha um 2025 de portas abertas. Tenha um 2025 de oportunidades. Não. As principais promessas de Deus para o futuro, eu vou transmitir para vocês nessa noite. A primeira promessa delas é vida eterna. João capítulo 14, versículos de 1 a 3. Não se turbe ou não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus,
credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejais vós também. Diante desse mundo, com tanto sofrimento, diante da tristeza, diante da dor, diante da morte, quando não existe mais saída para nada, quando não existe mais solução, tanto é que muitas pessoas dizem, e é um ditado, de que para tudo neste mundo há solução, menos para a morte. Eu não sei se vocês já ouviram esse ditado. Cristo nos traz a esperança e a solução para a morte. Porque Ele nos prometeu a vida eterna. Não existe nada nesse mundo que possa se comparar com a alegria da vida eterna. Nós podemos estar com Cristo pela eternidade. Não vai ter tempo. A gente não vai querer se apressar para sair da presença de Cristo. A gente não vai querer sair para fazer qualquer outra coisa. A gente não vai ter que correr para lá e para cá. A gente não vai se atrasar. A gente não vai ter relógio. Não vai ter nada, porque nós estaremos eternamente com Deus. Eternamente com as pessoas que nós amamos. Eternamente com as pessoas que estão com Cristo. Eternamente, eternamente, eternamente. E nada mais se passará. E queridos irmãos, infelizmente, por causa dessa mercadologia do Evangelho, essas promessas que são as principais estão sendo esquecidas para se colocar no lugar promessas de um Cristo, de um Deus, Papai Noel, que nos dá coisas nessa vida, que nos dá dinheiro, riquezas nessa vida. E entendam, queridos irmãos, que Deus sim pode nos abençoar. Não é pecado sermos abençoados por Deus e termos coisas. Mas nada pode substituir a centralidade do Evangelho. Nada pode substituir a centralidade da vida eterna. E quantas não são as igrejas, ou são as vezes que nós ouvimos das pessoas darem testemunhos a respeito das coisas aqui nessa terra, mas o coração delas está vazio da eternidade. Como está o meu e o seu coração esta noite? O meu e o seu coração está cheio das coisas dessa terra ou está cheio das coisas que são da eternidade? Porque, queridos irmãos, como o pastor Campos sempre fala, a igreja não pode viver neste patamar. A igreja tem que viver no patamar dos céus. A igreja tem que pensar nas coisas que são eternas. A igreja tem que pensar de que tudo ela está entregando para Cristo, para que ela possa ter na eternidade todas as coisas que Cristo separará de galardões para a sua igreja, para os seus santos. E que esse louvor que nós cantamos aqui, Tudo é Teu, possa ser uma realidade em nossas vidas, queridos irmãos, todos os dias. Outra promessa futura de Cristo é o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 13, versículo 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Nós temos esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos
para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A igreja de Jesus será arrebatada. Os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós iremos ao encontro de Cristo nos ares. Certa vez, eu estava conversando com um amigo meu, que ele era cristão desde pequeno. E aí, eu era um novo convertido, fui conversar com ele sobre a expectativa de que ele tinha sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus. E foi desanimador. Porque eu falei, e aí? O que você espera da volta de Jesus? Ou você está doido para que Jesus volte logo? Aí ele falou, vai ser legal, né? Mas eu não quero que Jesus volte assim já. Porque primeiro eu quero me casar. Depois eu quero ter meus filhos. Aí depois, quando meus filhos crescerem, eu quero ficar velhinho, eu quero viajar o mundo todo. E aí, se Jesus lá para frente quiser voltar, amém. Tá bom, eu recebo. Só que a própria palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo voltará para todos aqueles que amam a sua vinda. E como está a nossa expectativa para a volta de Jesus Cristo? Será que a gente ora assim, Senhor Jesus, você pode até voltar, mas volta antes de eu arrumar um casamento, por favor? Senhor Jesus, você pode até voltar, mas volta depois que eu terminar a faculdade. Senhor Jesus, você pode até voltar, mas volta depois de eu ter sucesso profissional. Volta depois de eu conquistar tudo que eu quiser aqui nessa terra. Volta depois de eu viajar o mundo todo. Pode voltar. Você está na expectativa pela volta de Jesus? Não, porque você está na expectativa das coisas que aconteçam aqui nessa terra para que depois Jesus possa voltar em algum momento que se encaixe na sua vontade. Mas, queridos irmãos, Jesus Cristo não vai voltar de acordo com a nossa vontade. Jesus Cristo vai voltar de acordo com a vontade do Pai. E essa volta pode ser em qualquer momento. Essa volta pode ser hoje à noite. Essa volta pode ser em março, pode ser em abril. Em um piscar de olhos, Jesus Cristo voltará e a igreja será arrebatada. Como nós estamos vivendo essa expectativa? Como nós estamos vivendo na esperança dessa promessa que foi feita por Jesus? Porque, como eu disse, o tempo vai se passando, as coisas não vão acontecendo e a nossa esperança e a nossa expectativa ela vai se apagando. Mas que não seja assim, queridos irmãos, em nossas vidas. Porque o mesmo Deus que prometeu que Jesus viria, que Jesus nasceria em Belém de uma virgem, que Jesus Cristo padeceria nessa terra, que Jesus Cristo morreria em uma cruz e ao terceiro dia ressuscitaria, que Jesus Cristo ascenderia aos céus. E ele cumpriu todas essas coisas. É o mesmo Deus que nos diz que ele voltará para buscar a sua igreja. E apesar da demora, essa promessa ainda se cumprirá. Essa promessa ainda nos traz esperanças, porque ela é algo da parte de Deus para as nossas vidas. E tudo que existe nessa terra se esvai diante dessa esperança maravilhosa que nós temos de Cristo arrebatar a sua igreja. Você já pensou como vai ser esse evento maravilhoso e extraordinário? Os mortos ressuscitando, os mortos saindo de suas tumbas, os mortos saindo dos mares, os mortos saindo de todos os lugares e indo de encontro a Cristo, e posteriormente os que estiverem vivos também indo até Cristo. Quem se lembra daquele louvor? Vou voar em direção ao céu de Cristo. Cristo, foi Ele mesmo quem me prometeu. Vou voar como voam santos anjos, serafins, também arcanjos. Para a glória. Né? Queridos irmãos, vai ser extraordinário, vai ser maravilhoso. E nós podemos ter essa esperança em nossas vidas, porque todas as promessas que Deus fez, Ele cumpriu. E Ele não deixará de cumprir essas promessas. Está demorando? Ele mesmo previu que demoraria. Ele mesmo disse que demoraria, mas vai se cumprir.
E como está a nossa vida diante das promessas que Deus fez? Como está a nossa vida diante do Deus que prometeu essas coisas? E para concluirmos, queridos irmãos, quero dizer 2 últimos versículos e é bem rapidinho. Primeiro deles, o mesmo Cristo que prometeu o arrebatamento da igreja também prometeu novos céus e nova terra, o fim do sofrimento e a habitação eterna com ele. Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugarás dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E em Números 23, 19, que é a minha conclusão, diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? E voltando, queridos irmãos, a este momento em que Simeão, ele se deparou com o menino, e ele se deparou com o Cristo, e mesmo olhando que ele era apenas um bebê, ele pôde sentir o seu espírito dizendo: este é o cumprimento da promessa? Eu consigo imaginar a alegria daquele homem em passar toda uma vida esperando que algo acontecesse e ele ver o cumprimento daquilo em sua vida. E talvez isso aconteça também conosco com relação ao arrebatamento dos que ainda estiverem vivos, porque aqui a palavra do Senhor não nos dá a certeza de quem estará vivo naquele momento, mas a alegria indescritível de nos encontrarmos com Cristo, a alegria indescritível de termos a vida eterna, a alegria indescritível de morarmos em um novo céu, em novos céus e uma nova terra, um planeta sem pecado, um planeta sem dor, um planeta sem tristeza, um planeta sem injustiça, um planeta perfeito. E a presença de Deus todos os dias, todos os dias, todos os dias vai ser em nossos corações a alegria ainda maior do que a de Simeão, quando ele olhou o Cristo e falou assim: a sua promessa se cumpriu em minha vida, Deus. A sua promessa se cumpriu em minha vida. E eu sou grato, eu sou feliz pelo Senhor ter prometido e cumprido em minha vida. E aí, queridos irmãos, para encerrarmos, nós precisamos nos lembrar que todas as promessas de Deus se cumpriram. Como está a nossa vida diante de Deus? Será que nós já depositamos a nossa fé em Jesus Cristo? Porque ele disse que ele viria para os seus. Ou será que a nossa fé está fria? Que a nossa fé está de alguma forma sem o óleo para queimar? Será que eu estou precisando do óleo antes que o noivo venha e as portas se fechem? Porque vai se cumprir. Vai se cumprir.